Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Um dos textos, porque são vários os textos que aparecem no nosso guia de estudos, aliás, eu te desafio a lê-los depois com calma, com tranquilidade, para poder ampliar o conhecimento do estudo de hoje, é João capítulo 1, verso 18, que diz assim: Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Já deu para poder perceber que hoje a gente vai estudar um pouco sobre essa harmonia que havia entre Pai e Filho, ou seja, entre Deus Pai e Deus Filho. Quando você vai olhar, por exemplo, para o Evangelho de João, existe um dado que aparece aqui no nosso guia de estudos hoje, só no Evangelho de João, a palavra Pai vai aparecer 136 vezes. E nas cartas de João, pelo menos mais 18 vezes esse termo vai aparecer, o que totaliza um terço de todos os usos desse termo em todo o Novo Testamento, o que é uma coisa realmente interessantíssima. E Jesus, ele se relacionava com a primeira pessoa da Trindade Divina, ou da divindade, chamando-o de Pai, porque ele queria que nós tivéssemos uma ideia sobre o tipo de relacionamento que ele e o Pai tinham e o tipo de relacionamento que ele esperava que nós tenhamos com o Pai. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aguenta firme, daqui a pouquinho eu já volto. Se é uma coisa que aconteceu na história da humanidade desde que o pecado aqui chegou, foi uma distorção que foi pensada pelo próprio rebelde em relação à visão que a humanidade tinha a respeito de Deus. Com o passar do tempo, até mesmo aquilo que Deus havia estabelecido para tentar fazer com que a humanidade entendesse o que era o pecado, ou seja, o sistema de sacrifícios, que já foi dado a Adão e Eva já logo no momento seguinte à chegada do pecado, porque eles estavam usando roupas feitas de folhas de figueira, e o Senhor Deus fez roupas de pele para eles. Para que roupas de pele pudessem ser feitas, um animal teve que ser abatido. Um cordeiro foi morto ali ainda no Éden, representando a morte de Cristo Jesus em favor da humanidade. Esse mesmo processo de sacrifícios acabou sendo distorcido pelo inimigo no decorrer da história. É tanto que quando você vai olhar para todas as religiões pagãs, a ideia de um sacrifício vai aparecer em todas elas. Mas esse sacrifício é feito para conseguir aplacar a ira da divindade ou para tentar alcançar algum favor da humanidade. Básico nas religiões pagãs, na ideia de sacrifício eu ofereço um sacrifício e agora a divindade, ela que está irada, ela vai olhar para mim com favor e vai estar obrigada a dar algum tipo de bênção em retribuição pelo sacrifício que eu fiz. Essa ideia de um Deus irado é básico no contexto da religião pagã, do paganismo, que acabou se materializando pouco tempo depois da entrada do pecado no planeta. Quando você vai para Gênesis capítulo 4, você percebe uma divisão muito clara a respeito dos filhos de Adão, a partir dos filhos de Adão. Depois que Caim matou o seu irmão Abel, Gênesis 4, verso 16, vai dizer que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Ainda no finalzinho do capítulo 4, o texto vai mencionar que Adão tornou a ter relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Sete. E nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então você percebe aqui dois filhos. Caim saiu da presença do Senhor e resolveu viver sem a presença do Deus verdadeiro. Sete, por sua vez, decidiu permanecer na presença do Senhor e a invocar o nome do Senhor. Os seus descendentes também seguiram nessa mesma linha. Então, através de Sete, o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro e das suas intenções de salvar a humanidade foram se espalhando por todo o mundo. Por outro lado, Caim estabeleceu um sistema falso de adoração. No sistema de adoração, tendo como base Caim,
o que você vai acabar descobrindo é um Deus. É essa a ideia. É a divindade irada, a divindade que está distanciada da humanidade. A humanidade, para conseguir chamar a atenção da divindade e receber a sua bênção, ela precisa oferecer sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, e se eles gostarem do seu sacrifício, então você pode receber algum tipo de bênção. Jesus veio para poder romper absolutamente com isso. E na época em que ele chegou aqui no nosso planeta, até mesmo dentro do povo de Deus, a religião havia se tornado um fardo. E a visão a respeito de Deus era completamente diferente. Para você ter uma ideia, haviam 613 mandamentos que deveriam ser seguidos por todas as pessoas na época de Cristo Jesus. Eles acabaram construindo uma religião em cima do pode e não pode. E a ideia relacional que o Senhor Deus tentou estabelecer no contexto da sua revelação através de Moisés e dos demais profetas acabou se perdendo. Eles ofereciam sacrifícios porque sem o sacrifício não haveria bênção. A mesma ideia pagã de sacrifício acabou permeando a religiosidade judaica. Por isso Jesus vem e ele vai escandalizar as pessoas do seu tempo, porque ele vai chamar Deus de Abba. Abba é uma forma abreviada que as crianças que estão começando a falar, elas esboçam o nome pai. Não é exatamente pai, seria hoje papá, quando uma pessoa está começando a falar, um ser humano ainda pequeno, uma criança que está balbuciando as primeiras palavras, o papaizinho, papai, seria um jeito infantil de se dirigir ao pai, que só pode ser feito por alguém que tem extrema confiança e intimidade com o pai. Por isso Jesus vai dizer que quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus. E é com a confiança que uma criança tem no pai que nós somos chamados a podermos nos relacionar com ele. Deus é apresentado agora por Cristo Jesus como um pai. Quando os discípulos vão perguntar a Jesus, vão pedir a Jesus, Senhor, o João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Ensina-nos a orar. Jesus disse, ok, eu posso ensinar. Quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele fala sobre muitas coisas nessa oração, mas a fórmula começa com aquilo que é mais importante. Ele vai chamar Deus de Pai. Em todo o Antigo Testamento existem mais de 51 nomes diferentes para se dirigirem a Deus. Nomes grandiosos que exaltam a magnitude de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, vai trazer um que se torna o mais importante. Abba. Que significa papá, paizinho. O jeito de uma criança se dirigir ao seu pai. Com a confiança de um bebê que está começando a caminhar e começando a dizer as primeiras palavras, nós somos chamados a olhar para o pai. Foi assim que Jesus se relacionou com ele, o Jesus homem. E é assim que nós somos chamados a também imitá-lo e nos relacionarmos com esse Pai querido que nos ama. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos mostra o teu grande amor e a forma como temos a oportunidade de poder nos dirigir a ti. É com muito respeito, mas ao mesmo tempo com muito amor e carinho que nos dirigimos ao Senhor, chamando-o de Abba, Paizinho, Papai. Muito obrigado por essa oportunidade. Ajuda-nos a lembrarmos desse teu amor e do seu cuidado. Ajuda-nos a sentirmos esse amor e cuidado em toda a nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?